É de notório conhecimento que o ato de permutar materializa a troca de uma coisa por outra. De toda forma, este ato passou a se mostrar como uma ferramenta eficiente de mascarar a falta de respeito ao direito de preferência de todo e qualquer inquilino, impossibilitando mesmo que de forma ínfima a resistência à destruição. O que está em jogo é uma cidade. Diante de tudo isso e, sobretudo, por acreditar que a polis ainda é possível, que a rua é mar sem fim e que a cidade é o espaço comum para o convívio dos diferentes, nós do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos afirmamos publicamente que iremos abrir o diálogo com a sociedade através de eventos públicos na nossa sede e em seu entorno, e que mesmo diante das ameaças de despejo, permaneceremos aqui, na tentativa de garantir a nossa existência. Vamos publicamente exigir reparação para que tudo não seja visto apenas como uma questão de mercado, e que os territórios artísticos culturais possam existir em sua plenitude. Ter sede é sediar nossos sonhos. Ter sede é ter sede por transformação. Ter sede é construir o imaginário concreto. Ter sede é ter onde pousar, porque não existe outro pouso, nem outro lugar de sustento. Acreditando que a melhor maneira de lidar com um conflito é torná-lo público, convocamos a quem se sentir tocado a se juntar a nós nesta odisseia. Quem sentir, verá. Quem sentir, será. Eugênio Lima. É isso, gente. A gente está aqui no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Hoje é o dia 19 de setembro, a estreia do espetáculo Baderna, que é a última das ações desse primeiro programa de ações da defesa do território artístico-cultural. A ideia do Núcleo Bartolomeu sempre foi abrir o diálogo com a sociedade e, na verdade, a gente faz isso há 14 anos. Há 14 anos que a gente faz. Nosso primeiro agrupamento foi construir uma peça, que é o Bartolomeu, que será que nele deu. Quando a gente ganhou o primeiro fomento, que é uma lei de fomento para o teatro na cidade de São Paulo, na sua primeira edição a gente foi um dos contemplados, a gente foi para a rua e a gente fez um projeto chamado Urgência nas Ruas, que seriam 15 intervenções durante 1 ano e meio, que a gente atuava na rua e discutia a polis, como a polis nos impregnava e quais eram os assuntos urgentes para a cidade e para nós também. Então, diante disso tudo, é um misto muito grande, porque eu estou muito feliz por causa da estreia, muito feliz por esse processo, muito feliz pelo processo tão bonito que a Lua Gabanini conduziu junto com a Roberta, né, mais diretamente. Eu estou fazendo direção musical, a Cláudia faz uma parte da dramaturgia também, mas o dia a dia foi muito construído a partir de uma ideia da Lua, que buscou lá atrás a ideia da Maria Baderna, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito triste porque é um processo de despedaçamento dos sonhos aqui construídos. E o que eu fico mais triste é que ao invés de se discutir como a gente pode interagir, mesmo a partir de posições contraditórias, antagônicas, numa cidade, a ideia é que a gente, para discutir isso, a gente tem que discutir sempre a questão se eu tenho mais grana, eu tenho mais direito, se eu tenho mais grana, então eu vou impor o meu processo, se eu tenho mais grana, então eu vou destruir aquilo que está. Então, e isso é um processo muito vil, eu acho, porque não se trata apenas do direito de garantir o direito à propriedade. Aqui no Núcleo Bartolomeu, evidentemente, eu não sou contra o direito à propriedade, mas ele não pode, ele já é tão salvaguardado na Constituição, já é tão intocável na Constituição. Evidentemente, se a gente não conseguir barrar a ingerência desse poder financeiro na vida pública, a vida em sociedade, numa cidade que tem 12 milhões de habitantes, vai ficar praticamente impraticável. E aí o que eu acho que é uma coisa muito interessante é que o processo é sempre de destruir, apagar a memória, apagar aquilo que está e construir uma nova memória, mas que só foi possível porque a antiga memória existiu. O bairro aqui, ele quer ser modificado, mas ele só foi o objetivo de estar aqui porque ele era o bairro desse jeito. Então é uma coisa esquizofrênica, você quer modificar o bairro, mas o que te levou o teu empreendimento aqui foi justamente esse bairro ser diferente de outro bairro, que não é melhor nem pior, é só diferente. Então isso é uma coisa. E a outra coisa é que eu acho que
toda vez que a gente tem um projeto que é de interesse público, não só um teatro, mas um projeto de agrupamento cultural, artístico, social, ele é sempre uma contínua troca com a sociedade. Não importa se ele se é um espaço ritualístico, se ele é um lugar onde as pessoas se reúnem para fazer um sarau, se ele é um bar que tem uma profusão muito grande de músicos e tudo, se ele é um lugar de interesse público, se ele é um teatro, se ele é uma casa de shows, ele é um lugar de interesse público. Ele estando com as portas abertas, aí é legal. O Bartolomeu sempre teve de portas abertas para a rua. A gente nunca fechou essas portas. E aqui, nessa quadra, também muito poucas vezes se teve segurança, né? No sentido de que nenhum estabelecimento tem um segurança na porta. A primeira coisa que a incorporadora fez foi colocar um segurança na porta. Sim, entendeu? Nós vimos ali. Entendeu? E isso são essas coisas que vão modificando a ideia. E o que eu acho, assim, é que é muito difícil discutir isso se você não discutir para além da questão... da questão pura e simplesmente do acesso aos bens de consumo, ou discutir o acesso. Quando eu falo que está em jogo uma cidade, é que está em jogo uma cidade, está em jogo convivência. Cidades são as pessoas, cidades são convivências, são formas de sensibilidade, são formas de encontro, são antagonias também. Mas é aqui onde tem pouso, não existe outro lugar, entendeu? Essa é a cidade. E a gente precisa tratar ela de uma maneira mais democrática. É preciso que a gente interaja isso de uma maneira mais, um pouco menos pensando no interesse privado, o meu interesse é esse e tal, mas em diálogo. E o diálogo é uma coisa que ele é difícil, né? Ele é difícil de você exercitar isso e a gente não encontrou eco nessa cidade. A incorporadora, quando se comunica, é através de notificação. Parece que o Núcleo Bartolomeu de Depoimento, sediado aqui na Pompeia, na Rua Augusto de Miranda 786, zona oeste de São Paulo, um bairro que ainda tem uma qualidade de vida razoável, que está sendo destruída pelo avanço da especulação imobiliária, expediu uma notificação extrajudicial que chegou essa semana, a última, na terça-feira. Chegou anteontem. Dia 16 de setembro, hoje é dia 19 de setembro de 2014. O Eugênio Lima, membro do Núcleo Bartolomeu de Depoimento, está contando este empreendimento tétrico. O nome do empreendimento é Tetris, da incorporadora Inc. Parece que se tornou proprietária no final do ano passado, através de uma manobra que foi a permuta. Sim. O antigo proprietário trocou o imóvel com uma propriedade da incorporadora e escapou do chamado direito de preferência de venda do inquilino. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos deveria ter esse direito, que foi desrespeitado através dessa manobra ardilosa, e o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos resolveu resistir bravamente uma série de ações, culminando hoje com a estreia de Baderna, com Lua Gabanini, também dramaturgia da Cláudia, participação também do Eugênio Lima e mais membros. O grupo inteiro tá, né? A direção é da Roberta Estrela Dalva, uma parte da dramaturgia da Cláudia Shapira, a direção musical é minha, do Eugênio Lima, e o protagonismo, que é um espetáculo ele não é um espetáculo solo no sentido de que Sim. Ele é um espetáculo que tem a protagonista, que é a Lua, ela só está sozinha em cena, então é isso. Mas para além disso, é só uma coisa que quando a gente está dizendo a resistência é para manter, porque a gente acha que essa luta ela é muito maior do que a questão da sede, porque evidentemente não está em jogo o fim do Núcleo Bartolomeu. O Núcleo Bartolomeu migra e vai fazer o seu terreiro eletrônico em outro lugar, mas a mediação é necessária. O diálogo é necessário. E a gente tem hoje um instrumento que é um instrumento que ainda não está regulamentado, que são as EPECs que estão no plano diretor, né? E que isso é super importante que a gente tem. A gente criou uma petição para a regulamentação das EPECs. As EPECs são zonas de proteção do território cultural. Elas têm uma série de regulamentações, e se isso tivesse regulamentado e o Núcleo Bartolomeu fosse um dos contemplados com isso, com o tombamento do seu patrimônio imaterial, essa obra teria que parar. E ela na planta teria que envolver a ideia de um teatro. E se esse grupo, ou qualquer outro grupo, e não é só grupos de teatro ou de cinema,
grupos de teatro ou cinema de rua, mas territórios culturais. Então pode ser um terreiro de candomblé, pode ser um terreiro de umbanda, pode ser um lugar onde acontece os saraus, pode ser qualquer coisa que seja realmente importante para o bairro, para o entorno, e que as suas práticas culturais sejam isso. Eu queria finalizar essa ideia dizendo assim, para pensar, olha, quando se fecha um teatro, é uma ágora que se retira da cidade. Quando se fecha um teatro, você subtrai algo que é do interesse público, onde as pessoas possam realmente conviver. E isso é a base de toda a política do mundo para uma coisa que é privada. Então a cidade é subtraída desse espaço. E isso é uma consequência muito séria, porque as mediações vão desaparecendo e a nossa única forma de mediar a desigualdade é através da violência. E aí o bairro vai ficando mais violento, não porque as pessoas se tornam mais violentas, mas porque as relações não têm mais mediação nenhuma. Entendeu? Não que o teatro seja a única forma de mediação, que existem outras diversas. A arte é uma, a educação é outra, e assim são diversas. Mas é como isso. Quando você subtrai uma escola de um lugar, você está subtraindo um lugar de interesse público. É a mesma coisa que estão fazendo isso aqui. E por um prédio de apartamentos que sequer é discutido. Então é um processo muito violento, muito violento. Parece que a incorporadora Inc. vai vender apartamentos de 30 metros quadrados por uma bagatela surreal de 386 mil reais. É isso mesmo, mais de 20 mil reais o metro quadrado. É isso de que se tratou aqui na conversa com Eugênio Lima, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Lembrar que essa luta do Núcleo é uma luta que recebe a solidariedade plena do movimento que defende o Parque Augusta Sem Prédios. Favela do Moinho está na mesma situação. Nós temos um Instituto Brincante na Vila Madalena, a mesma situação. Então tem vários espaços-tempo de troca, de convivência do humano, do afeto, da cidade lúdica, da cidade que deseja, da cidade erótica, que estão ameaçados pelo avanço da especulação imobiliária e pela completa omissão dos poderes públicos que deveriam defender todos esses espaços-tempos de afeto incondicional. Queria agradecer muito, Eugênio Lima, desejar muita sorte nessa luta e dizer que nós estaremos juntos com vocês até o fim. O Parque Augusta continua fechado, abandonado e ocioso há 303 dias, mesmo depois da sanção do prefeito Fernando Haddad. A gente confia muito na sensibilidade do prefeito, que marcou um golaço agora com as ciclovias, as faixas exclusivas de ônibus. Nós estamos ao lado da prefeitura, construindo com pontos de diálogo para melhorar a cidade. E acredito que o secretário municipal Juca Ferreira, o secretário estadual de Cultura Marcelo Araújo, vão também ter que abrir uma frente de diálogo com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. A revolução somos nós. Resiste, Bartolomeu!